Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 23 de março de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo que retrata o homem no mundo. Não é o homem do mundo, é o homem no mundo. Mas nós vamos iniciar pelo livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem chama Estima do Mundo. Vamos lá, a nossa irmã Maria Luísa irá fazer a leitura, logo depois João irá fazer a prece. Esse versículo, ele é do capítulo 10 de Mateus, que é o discurso apostólico, onde Jesus dá uma série de instruções para os 12 apóstolos, certo? Então esse evangelho, capítulo 10, ele é quase que inteiramente composto de frases e ditos de Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E ele consta também do Evangelho de Lucas. Então, o versículo é o seguinte: se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus está em Mateus, capítulo 10, versículo 25, que é o versículo que Emmanuel vai comentar. Muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhe enfeitam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Então, o que o Emmanuel está nos chamando aqui a atenção? Que os discípulos do Senhor, ou seja, aquelas pessoas que realmente resolvem, decidem seguir os passos do Cristo, trabalhar para o Cristo, na maioria das vezes vão ser xingadas, sabe? Vão ser vaiadas. E ele diz: se o próprio Cristo foi torturado e colocado no madeiro, que dirão os seus discípulos, aquelas pessoas que o seguem? E ele diz: quem realmente se arvora a dar lições, a receber pompas, são essas figuras aí brilhantes, né, efemeramente, e ele até diz, né, da vanguarda financeira ou políticos, que durante a vida ficam fazendo coisas, vamos dizer assim, para aparecer, para receber aquele aplauso efêmero, e quando morre tem aquela centena de coroas de flores no cemitério, aquele monte de coisa, e que é tudo efêmero, tudo passageiro.
realmente nós que resolvemos trabalhar pelo Cristo, com Cristo, muitas vezes não somos entendidos e vamos ser levados sim, vamos ser crucificados, vamos ser mal vistos de uma certa maneira, vão falar mal, vão criticar, vão zombar, vão xingar, entendeu? Vão tentar até humilhar. Mas o próprio Cristo, que foi o Cristo, passou por isso. Imagina os seus apóstolos, os seus discípulos. É isso que Emmanuel, mas nem por isso devemos deixar de fazer o trabalho. Não temos que desistir, muito pelo contrário. Devemos silenciar as zombarias, não ir para a contenda, que foi o que ele falou, sempre, não brigue, não vá à contenda, silencie e siga fazendo o seu trabalho, né? E deixa a caravana passar, certo? Deixa a caravana passar. Queremos te agradecer, Jesus, mais uma vez, pela alegria de estarmos reunidos em Teu nome, amparados pelos amigos espirituais, essas milícias que nos envia para nos auxiliar, para nos amparar, para nos ajudar a termos a coragem para continuarmos na luta, para não desistirmos por estarmos no mundo, aguardando o reconhecimento daquilo que ainda não conquistamos. Que deixemos as ilusões, porque o reino de Deus é para aquele que conquista a humildade, através do teu trabalho, através do caminhar, auxiliando, se auxiliando. E te agradecemos que no dia de hoje possamos adentrar o teu evangelho de amor e guardar em nossos corações os conhecimentos que vamos obter, mas muito mais ainda, que tenhamos a boa vontade e lutarmos incessantemente para colocarmos verdadeiramente em prática, pois só assim, Senhor, seremos chamados discípulos do teu amor, pelo grande aprendizado de nos amarmos mutuamente. Se conosco durante mais esta atividade de estudo e de congraçamento de amor. Muito bem, vamos lá então? Nós vamos fazer uma rápida leitura do primeiro parágrafo e dar continuidade no parágrafo que nós paramos, que é não acrediteis, mas eu vou voltar no início do item 10, para nós fazermos não vou comentar o item 10 que nós comentamos a semana passada, vou só pegar, mas eu vou fazer uma leitura corrida, tá? Então é o homem no mundo, porque fica muito questionamento como um cristão deve se comportar no mundo, como um espírita deve se comportar no mundo. Então nós temos uma tendência muito grande a ir para os extremos. Então você vira um espírita cheio de mania, cheio de neurose, cheio de não pode isso, não pode aquilo, e você passa a ser uma pessoa chata e é chato conviver com você. Você acaba sendo o general ou então o fiscal de todos, não é verdade? E não é bem isso, é esse movimento aqui que os espíritos vão fazer agora, nos mostrando qual o comportamento do ser cristão, do espírita no mundo. Se nós observarmos um pouco a conduta do nosso Senhor Jesus, nós vamos ver o que? Ele brincando, ele sorrindo, ele vai para as festas, ele participa, ele escuta, quase sempre ele escuta, fala até onde a pessoa consegue entender. Não adianta você estar dando nenhuma palestra no meio da rua, você tem que entender com quem você está falando e até que ponto você pode abordar com aquela pessoa, porque cada um é uma individualidade, cada um está dentro de um nível de consciência diferente. Então esse movimento, esse cuidado, nós deveremos ter no dia a dia e jamais nos tornarmos um ser chato e antipático de convivermos diariamente, ok? Ele diz assim, olha, ele diz que primeiro que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. E aí ele vem, purificai, pois, os vossos corações.
Não deixeis que nele, no coração, se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Quando ele fala de coração, ele está falando de sentimento. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. A quem eu estava chamando? Os espíritos o quê? Então, elevai. Porque como é que eu posso evocar a presença dos espíritos bons se eu não vou até eles? Se eu não entro... Quando a gente fala aí, é entrar em sintonia. Ontem, conversando com meu sobrinho, ele disse assim, quando a gente desencarna, a gente sai do corpo, se eu disser assim, eu quero ir para o lugar tal, eu tenho como ir? Eu disse, filho, presta atenção. Quando a gente está encarnado, a gente está vivendo em dois mundos paralelos. A gente vive o mundo físico e a gente vibra com o mundo espiritual. Todo tempo vibrando, você está em sintonia, nós estamos vivendo em dois mundos. Quando você sai do corpo, você vai só se deparar com o mundo que você vibrou a encarnação inteira. Então, se você vibra no bem, esse mundo paralelo é o do bem. Quando você sai do corpo, você vai só se deparar com o que você vibrou uma vida inteira. Se você vibra no mal, na ociosidade, seja lá no que for, sexolatria, alcoolismo, droga, você vibra, você tem uma comunhão, você tem um grupo. Quando você sai do corpo, você vai dizer, oi, são vocês amigos, que coisa feia, né? Mas foi aonde nós vibramos. Você entendeu, filho? Eu disse, entendi, tia. Fiquei muito preocupada. Eu digo, ainda há tempo. Elevai o vosso espíritos àqueles por quem chamais. Esse movimento de se elevar, através do pensamento e da conduta, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, os espíritos encontrando em nós, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações, em vossos sentimentos, e dê frutos de caridade e de justiça. Então eu evoco os espíritos bons, quando a gente faz a nossa oração, que a gente busca a presença, o amparo, a proteção, e eles aproveitam aquele minuto e vêm aqui e jogam umas sementes do bem para despertar, porque, meus irmãos, a oração ajuda, mas ela não vai definir. O que define a minha vida é a minha conduta diária, porque eu posso fazer uma linda oração de manhã, sair de casa e o primeiro que me trancar na rua eu chamo de capeta para lá. Não adianta, perdi toda a sintonia, já quebrou a oração, já se foi, não adianta. Então é necessário essa continuidade. Então, se ele chega ali, o terreno está pronto, joga a semente. Se eu cultivar, a semente germina. Eu queria saber o que eu fiz na vida passada. É só prestar atenção no que você pensa hoje. Isso. Aí a gente tem uma noção de quem fomos. Então, a partir de agora vem um comentário. Não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Condenado é o quê? Você já recebeu uma sentença. Então não é escolha. Eu vou para a Terra, não. Você está condenado a viver, porque viver no planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Não é um paraíso aqui. Não é moleza para ninguém. Condenado a viver. Ele diz não. Vivei, porque ele não quer que você fique constantemente orando a um zen, longe do mundo. Não, gente. Isolar não me garante crescimento, porque a única forma de eu crescer espiritualmente é convivendo. E quanto mais difícil a pessoa que está ao meu lado, maior o meu mérito, se eu souber lidar com isso. Por isso é que o papai, ele só dá instrumentos ao qual eu tenho capacidade.
Então, se você tem um capeta ao seu lado, o papai sabe que você tem capacidade de lidar com aquele capeta. Se colocou 3, é porque ele sabe que você tem capacidade. Porque ele só vai dar a cruz a qual você tem condições de carregar. Agora, nós temos que entender que o capeta, ele traz uma lição. E eu tenho que entender qual é a lição que eu tenho que aprender com esse capeta. Entendeu? Como nós também somos capetas para algumas outras pessoas. Então, é esse movimento, é nós começarmos a entender, a perceber um pouco isso. Ele diz: não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia. Sacrificar, ele não está dizendo que é o supérfluo, é a necessidade. Vocês lembram, nós já estudamos aqui deixa eu ver se você, era a rainha, uma psicografia aqui que nós recebemos, que ela, apesar de ser rainha, ela fazia todo um ajuste financeiro. Então, ela sendo condessa, tendo condições financeiras, ela regrava para sobrar do dinheiro, para ela poder direcionar esse dinheiro, uma quantidade, inclusive, maior. Não era aquilo assim, porque o que nós fazemos? Depois que nós compramos o necessário, o supérfluo, o que sobrou isso aqui, aí eu vou e direciono para a caridade. E aqui o convite é sacrificar necessidade, era o que a condessa fazia. Entendeste? Então, eu disse: não, imagina, eu vou comprar isso, não preciso, eu preciso só disso daqui, isso aqui já é o suficiente. Esse dinheiro eu já direciono. E ela fazia. Tanto é que a mensagem dela está no céu e inferno, nos espíritos felizes, que fala a desencarnação dela e como essa mulher acordou do outro lado. Por isso é que o nosso Senhor Jesus dizia assim: todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. É por isso que a gente está na terra. Nós estamos condenados. Essa semana, no estudo de segunda-feira, eu disse: meus irmãos, eu estou com 46 anos de idade. Eu já passei da metade. Eu não sei se eu tenho mais 30 anos aqui. Eu senti que o povo pegou um choque que nem vocês. Mas por que a gente não para fazer essa conta? O que são 30 anos? O que a gente está fazendo da vida? Você está entendendo? Então a gente não quer fazer essa continha, que é óbvio. Eu não preciso ser espírita para me fazer essa continha. Cara, o tempo está contagem regressiva. Eu tenho que acelerar esse meu processo de evolução. É como diz essa semana, eu digo: eu não me permito mais a perder tempo. Eu não perco tempo nem assistindo um filme que não me acrescenta nada. Eu não entro num show que só diz leseira e que eu vou sair dali pior do que eu entrei. Por quê? Porque eu valorizo o tempo. E é porque a ficha vai caindo. Então, poxa, se eu tenho mais ou menos 30 anos, o que eu vou fazer desses 30 anos? A meu favor, como espírito que eu sou. Ensinar isso aí é fácil. Ensinar é a coisa mais fácil do mundo. Praticar é que é a minha luta. Entendeu? Então, é bom quando a gente pelo menos se incomoda. Se nós fôssemos um psicopata, a gente nem se incomodaria. Se isso já nos incomoda, isso já é realmente mas que essa incomodação possa começar a gente fazer diferença realmente no dia a dia. Eu me lembro que nós uma vez estávamos em Paraná e a pessoa que estava apresentando o Congresso Espírita disse assim: nós somos aqui quase 8.000 espíritas. Aí eu disse: 8.000 espíritas. 8.000 espíritas, só aqui no Paraná, reunido em vários lugares do Brasil. Bastou um Chico para fazer o que fez, bastou uma Madre Teresa para fazer o que fez, bastou uma Irmã Dulce para fazer o que fez. E nós somos 8.000 espíritas e não fazemos diferença no dia a dia. Nós, no dia a dia, vivemos e convivemos como se fossem pessoas comuns, sem as informações da doutrina espírita. Entendeu?
Então, o movimento que o Espírito, por isso que diz, como diz nosso Senhor Jesus, quando ele chama os discípulos dele de sal. Porque o sal é pouco mesmo, se for em excesso, salga a comida. Vós sois sal da terra, mas o sal é que dá gosto. O sal é que dá... Entendeu? E sem ele fica muito desagradável o alimento. Então, é esse tipo de concepção que nos falta realmente. Dizer, poxa, eu sou espírita, mas como é a minha conduta no dia a dia? Faz diferença? Ou eu sou só mais um na multidão? Todo o estudo do Evangelho, ele realmente é um trabalho interior. Isso que diz, Deus trabalha no silêncio. A gente está aqui como facilitador, conduzindo o entendimento, mas em cada um cai de uma forma particular. Bora mais um tiquinho? Ele diz, sacrificar então as necessidades, mesmo as frivolidades do dia. Mas aí ele vem aqui, ó, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Porque às vezes eu sacrifico, mas por puro, às vezes vaidade e às vezes avareza. Querendo acumular. Ou então você sacrifica, dá e fica se colocando no outdoor o que você fez, ou então cobrando de forma indireta ao outro. Ou então por orgulho. Então todos esses movimentos perdem, não tem pureza. A pureza seria o quê? Eu sacrifico por verdadeiramente eu querer ajudar o irmão. Eu querer direcionar isso para... Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiveres. É o espírita no mundo. Você de repente está na sala de Pilates, né, professora? E de repente ali uma pessoa vai entrar em contato com você, você vai conversar, vai tocar no assunto, aí você já vai entrar perispírito, mundos habitados, ou então querendo chamar a atenção realmente de todo mundo, ou então tendo aquela figura antipática e chata de espírita, sabe? Que você olha assim, já olha, você não está bem acompanhado. Suas vibrações estão muito densas. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiveres. Uma vez uma jovem veio fazer uma conversar comigo, foi uma coisa rápida, e ela estava com o cabelo rosa choque. Juro para você, rosa choque. Isso faz tempo, porque hoje em dia é moda, né? Mas naquela época era algo assim inusitado. E aí eu comecei a conversar, olhando nos olhos dela, eu gosto de olhar para a alma, né? E ali conversando, ela se incomodou, ela disse, a senhora não vai comentar o meu cabelo? Eu disse, ué, o que tem seu cabelo? A cor do meu cabelo? Você gosta? Então pronto, vamos lá. E você gosta, o problema é seu, pode pintar da cor que você quiser. Então, não choqueis realmente, não seja antipático. Porque às vezes a gente não fala nada, mas a boca entorta que vem bater bem aqui. Então, relaxa, gente. O olhar de crítica, né? Então, relaxa, deixa. Por isso é que ele diz, olha o que ele fala. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente. Tem gente aqui de tudo que é jeito, encarnado e desencarnado. E a gente tem que aprender a conviver com a diferença. De caracteres que são opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiveres. Você olha e faz aquela cara de paisagem, sem crítica. Sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Olha. Essa alegria aqui é resultado de uma consciência tranquila, que a pessoa sorri com os olhos. É diferente. Gente, é horrível conviver com pessoas que arrastam a corrente.
Pessoas que só reclamam. Se está chovendo, está reclamando. Se tem sol, está reclamando. Se está isso, está reclamando. Se tem sal, reclama. Se não tem sal, reclama. Uma vez eu saí com um casal que ele olhou para ela e disse assim: o que está ruim? E eu olhei e achei meio estranho. Ele disse: não, porque ela reclama de tudo. Então, antes de eu começar a comer, eu já pergunto o que está ruim. E realmente ela reclamava muito. É insuportável. Quem que não quer conviver ao lado de uma pessoa alegre, jovial, leve? Mas não uma alegria que irrita. Porque às vezes o que a gente chama de alegria é só barulho. Entendeu? Essa jovialidade aqui que ele está falando. Mas que vem do quê? Provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Conta os dias para desencarnar e ir embora. Porque esse contar os dias eu não tenho apego à vida física. É isso que está querendo dizer. Eu não tenho apego às coisas materiais. Porque eu não sou daqui, eu estou aqui. Entendeu? Alguma pergunta, alguma colocação? Quando você traduz, como você traduziu agora, principalmente para mim, que não tem conhecimento, quase todos têm aqui, é muito interessante, porque às vezes eu quero ler sozinha, e aí eu falo, está falando dos anjos, não é para mim, entendeu? É de verdade, gente. Talvez vocês já estejam acostumados a gente, como que dá para viver o que é o que a gente... Aí quando você traduz de uma maneira mais, eles estão na Terra, então é mais ou menos assim. Mas é um esforço. É muito grande. É um esforço. Desculpa a sinceridade. Não, mas isso não é só uma luta tua, é nossa também. Eu também estou na condição de aprendiz. A gente também está em luta diária. Tem hora que tem vontade de matar. A gente respira. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não sei, um dia desse eu falei de não, e eu gritei, aí a pessoa disse assim: e tu grita? Eu digo: ei, gente, eu estou encarnado na Terra. Fica a dica, eu sou um espírito da terceira ordem. Então nós também estamos em luta. Todos nós. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação, pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Pronto. Tá aí esforço? O que nós não podemos ser é hipócrita. A hipocrisia, você se achar não ser. E ainda vomitar que é sem ser. Entendeu? A virtude não consiste em assumir de aspecto lúgubre e o quê? Que isso aqui é muito comum. Nós temos uma conduta do externo. Então eu acho que eu tenho que colocar o olho baixo, virar a cabecinha para o lado, entendeu? Mudar o tom de voz, ou então começar a andar muito séria, roupas muito sóbrias, né? Toda vez que eu sinto necessidade de fazer máscaras, isso mostra que eu não estou trabalhando no essencial. Entendeu? Então eu já me preocupo com o tom da voz, ainda fala tremendo, minha irmã. Então não precisa. Quanto mais naturalidade, e quando se vê algo natural e naturalidade, você percebe que a pessoa está trabalhando na essência. Quando você vê muito, isso quer dizer que a essência não está participando. Que pena. Então esse aspecto lúgubre é o triste. A pessoa com aquela cara tristonha, né? Todo tempo amarrado. E severo, aquela posição de sempre criticando um, criticando o outro. Você não pode isso. Por isso que ele diz, nenhum aspecto de tristeza e também não severo. Em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso ir ao cinema, eu não posso ir para a academia, eu não posso dançar, eu não posso...
Onde que está escrito isso? Agora lembra que a alegria da consciência é reta. Também eu não vou pro forrobodó. Entendeu? Eu devo ter contado isso 1000 vezes, mas é muito autêntico e muito válido essa... A criança orava para o pai, que era jogo, né? Então ele perdia muito dinheiro. E ela orando, André Luiz acompanhava o grupo de espíritos que ia atender esse senhor. Então, na época era proibido jogos, e hoje também ainda são, né? No jogo não, né? Então o jogo era escondido, jogo de azar que chama, né? Numa sala atrás de um clube. Então André conta que passou nesse clube e tinha muitas pessoas dançando. Muitas. Mas ele conta que o número de desencarnados era 5 vezes maior. 5 vezes maior. Então, para cada um encarnado, tinha 5 desencarnados dançando. Dançando. Eles estavam dançando, estavam juntos. E qual foi a surpresa dele? Gente, a obra de André é de 1935, de 38 para cá. Entre 38 e 40 e pouco. Então, isso quer dizer que isso aconteceu antes. O pessoal dançava junto, né? Não era aquela coisinha, né? Não podia encostar o rosto, nem podia encostar, né? Então ele estava ali dançando, mas era um forrobodó. E quando o André passou, ele se espantou com a quantidade de espíritos. E ele diz, está lá na obra. E aí quando ele olhou para aquilo, ele disse assim: meu Deus, eles dançavam, ele diz, de forma obscena. Os espíritos, naquela época, os desencarnados. O povo lá dançando, né? E eles já dançavam de forma obscena. Ele ficou meio espantado com aquilo. Fizeram o atendimento. Quando voltou, ele perguntou ao instrutor do grupo: meu amigo, eu vi as pessoas dançando. Por um acaso, dançar é pecado? E a resposta: a arte de dançar é tão santificante quanto a arte de orar. O grande problema aqui é o campo mental das pessoas. Não importa se você está lá, mas o campo mental daquele grupo, porque não é só você que vai fazer a festa. O campo mental daquele grupo vai dizer as companhias espirituais que estão ali. É por isso que às vezes você encontra pessoas que têm uma certa sensibilidade mediúnica. E uma pessoa normal vai para um forrobodó desse? Não. O que pode acontecer? Vai para um forrobodó desse, ela tem uma tendência. Porque se foi, gosta. Gosta do oba-oba. Aí ela diz, não vou beber nada. Sem ela perceber, ela já está com copinho na mão. Não, mas é só mais esse. Daqui a pouco, outro copinho. Daqui a pouco ela está sobre a mesa dançando, estou em cima e estou embaixo. Porque o que acontece aí? Como a pessoa traz uma predisposição, e lembra quantos espíritos influenciam em nossa vida? Tanto mais do que... Muitas vezes são eles que vos dirigem, mas eles dirigem porque eu gostei. Então você vai num ambiente desse, às vezes, dependendo do grupo espiritual que está ali, pode se aproximar e te induzir. E quem vai pagar o mico é você, não é ele não. Ele vai só dar uma boa gargalhada. Entendestes? Então a gente tem que ter um pouco de critério e bom senso. Escolher realmente ambiente que você possa ir. Hoje, com a consciência das informações, que são poucas que nós temos nesses 25 anos, mas hoje eu escolho o que ver, o que ler, o que ouvir e o que conversar. Porque eu sei que isso influencia no meu campo mental. Entenderam isso? Então hoje eu não me permito ficar numa rodinha com pessoas que chamam palavrão. Eu não aguento isso. Isso me incomoda, dói no meu ouvido. Mas eu vou estar ali dando aquele sorrisinho amarelo, mas não é o que eu gosto. Mas também não vou dar sermão em ninguém. Esses espíritos, eles acham que eles estão vivos? Alguns sim, a maioria sabe que não. Tanto é que ele usa o encarnado, é o que nós vamos chamar de vampirismo. Por exemplo, um espírito ele não pode chegar, pegar um copo de bebida e virar, ele não tem mais como fazer isso. Então o que ele faz? Ele pode sentir as sensações que tu sentes. Só que ele precisa de um instrumento. Então o que ele faz? Ele vai te induzir, mas você gosta. Se o espírito dele se aproximar de mim, quando nós vamos beber, tu vai ficar seco.
Eu não suporto o cheiro de álcool. E sempre foi assim, né? Essa encarnação, não gosto, o cheiro me incomoda. Quando o papai bebia, eu digo, pai, você está fedendo, eu dizia, porque era o cheiro da cerveja. Então, mas ele vai se aproximar de quem tem uma tendência, olha, aqui dá, opa, aqui dá. Então ele se aproxima, induz, faz até com que a pessoa sinta o gosto da bebida na boca. Eu estou falando da bebida, mas isso serve para tudo. Tá? Sente o gosto, dá aquela vontade. Aí o que ele faz? Você começa, ele se acopla, perispírito a perispírito. E aí a tua sensação fisiológica, ele sente também. Então a mesma sensação que tu sente, ele sente também. E ali ele se compraz para tudo. Bebida, cigarro, drogas, sexo e por aí você vai. Entendeu? Então está ali naquela orgia, naquele dança, eles estão se alimentando do pensamento, entendeu? A vibração, porque ali um está dançando, o outro está dançando, ele olha lá para a menina e já idealiza, e já começa, pensamento. Então, ou seja, psiquicamente estão fazendo sexo. Quer dizer, alguns sabem que desencarnaram, outros acham que... Pouquíssimo. Normalmente o que não sabe que está desencarnado, ele está em estado de perturbação e sofrimento. Não vai estar dançando. Entendeu? Normalmente o espírito que acaba de desencarnar, que não consegue entender o que está acontecendo, ele acha que ele está num pesadelo, ninguém me escuta, ninguém me responde, é algo muito torturante, entendeu? Normalmente esses espíritos que já participam disso, eles têm consciência, já sabem várias coisas, mas não conseguem viver sem. Gente, do jeito que eu falo com uma pessoa encarnada e digo assim, para o cigarro, isso vai te fazer mal, ele consegue? Ele sente falta, é da nicotina. Ele vai sentir falta de tudo, porque é um dependente. Então não tem como, ele vai procurar, ele vai tremer. E tu acha que quando a gente sai do corpo a gente vai deixar tudo? Acabou, caiu um pozinho, não tem mais dependência de nada? Não é assim, gente. Porque existe a dependência física, existe a dependência emocional e existe a dependência psíquica. Da mesma forma, quando você tem uma dependência emocional, você desencarna e você não larga a criatura. Você não larga os filhos, é uma dependência emocional. Eu não sei, eu preciso. Isso é dependência. Uma coisa é amar, outra coisa é depender de. Vamos parar aí, acabou o tempo. Foi bom o nosso estudo? Então, até o próximo estudo do Evangelho, se Deus assim nos permitir.